Capítulo 3 do livro A Vida Além da Dor, do Dr. Brás Gondim, com o título Entendendo o Centro de Comando. As emoções não são simplesmente sentimentos que acontecem dentro de nós. Elas estão enraizadas em redes complexas de percepção e ação, que inclui não apenas o cérebro, mas todo o corpo. De uma forma fantástica, o cérebro humano foi projetado, com inúmeras e complexas capacidades. Atua pronto para agir e comandar aquilo que está além da nossa esfera voluntária. Por exemplo, o sistema nervoso simpático é responsável pelos estímulos no organismo em situações de crise, estresse ou emergência. Assim, deixa o indivíduo em vigilância, preparado para reações de luta e fuga. O sistema nervoso parasimpático tem a função de fazer o organismo retornar ao estado de calma em que o indivíduo se encontrava antes da situação estressante, sendo responsável também por esse pêndulo emocional. O córtex pré-frontal é uma estrutura cerebral que desempenha um papel crucial na compreensão do impacto das feridas emocionais. No entanto, seu pleno desenvolvimento não ocorre durante a infância, durante a fase de amadurecimento do cérebro, que ocorre ao longo da adolescência e início da idade adulta. O córtex pré-frontal se desenvolve totalmente. Essa região do cérebro é responsável por analisar situações de forma racional e lógica, influenciando nossas decisões e nosso senso de responsabilidade. Por outro lado, durante trauma na infância, a amígdala cerebral, uma estrutura fundamental ligada ao sistema límbico, registra o evento traumático de maneira intensa e catastrófica. Uma vez que o córtex pré-frontal ainda não está maduro o suficiente para modular essas respostas emocionais. Essa imaturidade contribui para a intensificação dos efeitos traumáticos. Conforme o córtex pré-frontal amadurece, torna-se capaz de desempenhar um papel mais afetivo na regulação das emoções e no processamento dos eventos traumáticos. No futuro, a amígdala terá suas análises reféns de uma leitura exagerada dos fatos, baseados apenas em uma memória emocional do sistema límbico. É o caso da criança que foi mordida por um pequeno dog. Na vida adulta, aquela criança, ao se aproximar de um cão desconhecido, poderá não saber diferenciar um dog de um pastor alemão. E um pequeno cão será uma ameaça. Será sempre um trauma de cachorro. Dessa forma, um sistema de análise desproporcional passa a ser o crivo de interpretação das coisas que estão acontecendo ao redor, agindo em nossa personalidade, no temperamento e no comportamento. Tudo isso baseado em como a amígdala desenha esse cenário. Assim, alguns acontecimentos que tenha certo padrão de semelhança com o trauma original enviará um sinal forte de alarme sem considerar que hoje sou capaz de enfrentar tranquilamente a ameaça. Todo esse fenômeno ocorre pela falta de acesso a um córtex pré-frontal maduro quando o problema ocorreu. Outro exemplo muito comum é o de pessoas que experimentam um relacionamento afetivo em que houve uma profunda desilusão amorosa ou mesmo um longo período de agressão psicológica ou física. Esse mecanismo vai se produzir gerando um certo pavor de relacionamentos ou falta de percepção saudável de vida a dois. A ideia ou imagem de ter uma família pode ficar comprometida nesses casos.
No fundo, trata-se de um grande engano, uma mentira desenhada pelo caos, que encontrou espaço na autopercepção. O trauma se origina na forma como construímos a narrativa em torno dos eventos, de uma maneira que desestrutura e desenvolve o ego em um ciclo de retroalimentação negativa. Freud denominou esse padrão de compulsão à repetição. E quando nos vemos repetindo experiências traumáticas, preso nesse ciclo de dor e sofrimento, o médico neurocientista americano Paulo Macklin, em sua obra O Cérebro Trino na Evolução, Papel nas funções paleocerebrais, descreve bem a apresentação das três manifestações estruturais do cérebro, mostrando a área em que se conecta e como trabalha. Primeiro, cérebro neocórtex, parte mais externa responsável pela parte das decisões planejada, memória, consciência, símbolo e controle dos impulsos, serviço e processo necessário ao desenvolvimento. Segundo, cérebro límbico, sentimentos, interação, conexão e relacionamento. Terceiro, cérebro basal ou reptiliano, sensação, regulação de ativação, impulsos e realizações. Entender como esse templo vivo trabalha nos ajuda a encontrar a forma mais poderosa de desconstruir as mais temíveis prisões da alma. A verdade é como uma bomba que desmorona as fortalezas mentais, trazendo uma nova compreensão. Ela nos permite entender como os eventos ao longo do tempo moldaram nossa estrutura e condicionaram nossa forma de interagir com o futuro. Nosso corpo tem a capacidade de trabalhar o nosso favor. Não devemos nos conformar com as situações atual, mas sim aprender a processar nossas feridas. Assim, nos tornamos pessoas que não apenas sobrevivem ao passado, mas também prosperarão por meio de suas experiências e cicatrizes. As estruturas cerebrais tornam-se um centro de registro codificado em emoções, sensações, ativações, uma complexa estrutura que fala através da nossa postura, semblante, identidade e expressões da nossa personalidade em um idioma próprio. Assim como o trauma deixará seu próprio idioma, a sua linguagem afetiva característica. Outra estrutura com importante atuação é o hipocampo, uma área do cérebro envolvida com o registro de informações, como a nossa memória declarativa verbal, ou seja, aquela a qual conseguimos ter acesso, externar em palavras, relatar fatos ou montar listas. Quando existe um histórico emocional complexo, com uma alta exposição ao estresse, com a passagem do tempo, o hipocampo tem suas funções comprometidas por sua alta sensibilidade e exposição de substâncias liberada durante o estresse mantida pela experiência traumática. É no hipocampo, segundo os pesquisadores, que está relacionado às experiências de perturbação da memória. O flashback, pesadelo e resposta de sobressalto, exame evidenciaram redução volumétrica dessa estrutura em paciente com alta exposição ao estresse. Vários estudos apontaram diminuição da memória declarativa na experiência traumática. Sim, trauma nos faz mais esquecidos. As respostas fisiológicas percebidas pela perturbação do corpo, como taquicardia, hiperatividade muscular e sudorese, são fruto da ativação daquilo que chamamos de sistema nervoso simpático. Isso está relacionado diretamente aos sintomas e distúrbios relacionados ao trauma. Também encontramos alterações na liberação de neurotransmissores na estrutura e função do hipotálamo,
hipófise e glândula adrenal. Tudo isso tem forte impacto na formação do nosso padrão emocional. Evidenciou-se ainda aumento do tamanho e da atividade da amígdala e alterações na estrutura e função do sistema nervoso autônomo responsável pela regulação interna. Ou seja, o trauma atua em áreas que são responsáveis pela habilidade de lidar com os sistemas, com os sentimentos emocionais. A boa notícia é que podemos, apesar de que nos aconteceu, ter uma boa saúde emocional quando aprendemos a promover essa regulação de forma adequada. Curar as feridas é reconquistar a habilidade de regular-se emocionalmente. Em Filipenses 4, 6 a 7, não andeis ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você conhece alguém que precisa ouvir esse capítulo? Você se identifica com ele? Então, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário.